Shalom, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, que Deus abençoe a todos. Queridos, Deus tem uma palavra para você, amém? Eu sou o pastor Jorge de Jesus e nessa tarde, neste momento, eu estou aqui para trazer uma palavra de Deus para a sua vida. Talvez você vai ver esse culto, essa palavra à noite, talvez você vai ver à tarde, talvez você vai ver de manhã, a hora que for, amém? Deus vai falar conosco. Antes de mais nada, eu quero lhe pedir que acesse o nosso canal, hashtag Voltando para Casa, Pastor Jorge, tudo minúsculo, lá no YouTube. E se você gostou, dá lá um ok, amém? E se você gostou ainda mais, aproveite também para clicar lá no sininho e se inscrever e compartilhar. Amém? Eu creio que a palavra de Deus, ela se renova cada manhã, se renova a cada dia, para a glória de Deus. Amém? E graças a Deus. Queridos, a palavra do Senhor para a minha vida e para a sua está no livro de 2 Crônicas, capítulo 12, a partir do versículo 1. E a gente vai ler junto neste momento. Amém? Que diz assim a palavra de Deus. Tendo Roboão confirmado o reino e, havendo-se fortalecido, deixou a lei do Senhor, e com ele todo Israel. No ano 5º do rei Roboão, Sisaque, rei do Egito, subiu contra Jerusalém, porque tinha transgredido contra o Senhor. Com 1.200 carros e 60.000 cavaleiros, era inumerável a gente que vinha com ele do Egito, de líbios, suquitas e etíopes. Tomou a cidade fortificada, que pertencia a Judá, e veio a Jerusalém. Versículo 5, igreja. Então veio Semaías, o profeta, a Roboão e aos príncipes de Judá, que por causa de Sisaque se ajuntaram em Jerusalém, e disse-lhes: assim diz o Senhor, vós me deixaste a mim, pelo que eu também vos deixei, em poder de Sisaque. Amém? Então, diz a palavra de Deus, se humilharam os príncipes de Israel e o rei, e disseram, o Senhor é justo. Versículo 7, vendo, pois, o Senhor que se humilharam, veio a palavra do Senhor a Semaías, o profeta, dizendo, humilharam-se, não destruirei, antes, em breve, lhe darei socorro, para que o meu furor não se derrame sobre Jerusalém, por intermédio de Sisaque. Porém, serão seus servos de Sisaque, para que conheçam a diferença entre a minha servidão e a servidão do reino da terra. Amém? Eu quero orar com você nesse momento. Soberano e eterno Deus, Senhor da glória, estamos aqui, Deus, na tua presença, precisando do teu Espírito Santo, que já se faz presente nesse lugar. Nós necessitamos das direções de Deus para essa palavra. Que essa palavra, meu Deus, ela atravesse as fibras ópticas do sistema de mídia, para que possa entrar no mais profundo do coração daqueles que vão ouvir, daqueles que vão receber. E que ela alcance cada pessoa da forma, da maneira que o Espírito Santo desejar. Espírito Santo de Deus, não nos permita, não nos deixe falar aquilo que venha de nós, da carne, mas que venha do teu Espírito. Fala conosco. Precisamos ouvir a tua voz, em nome de Jesus. Amém. Queridos, é muito importante essa palavra. Por que ela é importante? Porque a gente percebe aqui a necessidade de estarmos na presença de Deus, estarmos na presença do Senhor, mas também reconhecermos que quando resolvemos de algum jeito, de alguma maneira, deixar a presença de Deus, vamos arranjar problema. Não vamos arranjar problema talvez com Deus, mas vamos sofrer os problemas de andar sem a presença do Senhor. Amém, queridos? Então, preste bem atenção, nós vamos ler um pouco da Bíblia, nós vamos acompanhar aqui cada versículo, e por isso que eu já pedi para o Espírito Santo nos direcione, nos revele, nos dirija, e eu creio que Deus vai falar conosco, amém? Preste atenção, o capítulo 12 de 2 Crônica
versículo 1, diz assim: tendo Roboão confirmado o reino e havendo-se fortalecido, deixou a lei do Senhor e com ele toda Israel. Presta atenção. Roboão, filho de Salomão. Roboão, neto de Davi. Qual é o resultado? Roboão vem de uma família que Deus tinha prometido e garantido que esta geração seria a geração de um reinado eterno que vai culminar com a vinda do Messias, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aquele que salva, aquele que cura, aquele que liberta. Amém? Então, resultado, estava tudo indo bem. Roboão assume o lugar de Salomão, seu pai, um homem sábio, que teve sucesso extraordinário e foi-lhe dado a incumbência, para a glória de Deus, de construir o primeiro templo. Qual é o resultado? O resultado é que, com a morte de Salomão, agora assume Roboão. Amém? O texto aqui, o versículo 1, ele começa dizendo que Roboão tinha confirmado o seu reino. Amém? E havia se fortalecido. Deus, quando separa alguém, seja para o seu ministério, ou seja para a salvação, uma das coisas lindas e maravilhosas que Deus faz é fortalecer a pessoa e confirmar como filho, assinando o seu nome, não é? No livro da vida. Amém? Colocando o seu nome no livro da vida. Qual é o resultado? O resultado é que Roboão, amém, estava confirmado como rei de Israel, como rei do sul, rei de Judá, rei de Jerusalém. Amém? Porque neste momento, já tão somente, não ainda estava ali já no processo de confirmação, também o reino do norte, que é o reino de Samaria. Amém? Qual é o resultado? Mas nesse momento aqui, estava confirmado um único reino. Estava confirmado o reino de Israel, o reino de Jerusalém, o reino de Judá. Amém, queridos? Então, qual é o que acontece? Roboão está fortalecido. É assim, quando Deus separa, quando Deus confirma, Deus também fortalece. A Bíblia diz, diga o fraco que eu sou forte. Por quê? Porque Roboão, cheio da presença de Deus, Roboão agora era forte. Amém? Ele estava fortalecido, estava reinando, estava indo muito bem. Mas a palavra de Deus nos mostra que Roboão deixou a lei do Senhor e com ele toda Israel. Significa dizer, queridos, que Roboão estava indo bem. Roboão estava reinando numa boa. Sabe como é que é? Roboão estava tranquilo, sem problema. Amém? Mas um belo dia, os anciões foram conversar com Roboão a respeito das duras cargas, amém, que ele estava imprimindo sobre o povo que estava ao seu comando. Qual é o resultado? Essas cargas, esse trabalho forçado já tinha acontecido através do seu pai Salomão, quando este construiu o templo, amém? A Bíblia diz que ele usou trabalho forçado, inclusive dos próprios israelitas, ou seja, trabalharam sem salário, trabalharam forçado, e isso desagradou a Deus. Os anciões foram ao encontro de Roboão e disseram: olha, teu pai trabalhou leve com as pessoas, pediu ali para eles fazerem, não imprimindo um certo trabalho muito forçado, escravo, fazia, mas não era assim, com muito julgo, tá? E alivia a carga desse povo que tu vai se dar bem, tu vai reinar tranquilo, tu vai conseguir ser próspero no teu reino. Resultado, ele estava com Deus, estava cheio da presença de Deus, Deus dirigindo, governando, porque Deus é o Deus supremo, amém, da sua vida e da minha também. E o resultado é o seguinte, ele disse: olha, eu vou pensar, mas diz a palavra de Deus que quando esses anciões vão lá, que são os príncipes de Judá, ele tão somente toma conselho com os mais jovens. Pega ali alguém da sua turma, alguém da sua idade,
e quer saber a respeito do que faria com esse povo. Resultado, os jovens deram um conselho que não agradou ao Senhor. É mais ou menos assim, ele foi no conselho de quem não deveria ir. A Bíblia diz, lá no Salmo 1, que bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios, nem se assenta na roda nem se assenta no meio dos pecadores e nem na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Amém? E qual é o resultado? Ele tomou conselho com os jovens, era para ter tomado com os anciões. E, resultado, ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. Ele estava fortalecido, ele ia bem, mas aí, rapaz, o Roboão resolveu cometer algo que você e às vezes eu nunca devemos fazer, nunca devemos deixar acontecer. É deixar a lei do Senhor. A Bíblia diz que na lei do Senhor nós devemos meditar de dia e de noite. Tem uma frase do Wilson Tosse que diz assim: ou esta palavra, ou esta Bíblia me afasta do pecado, ou o pecado me afasta dessa Bíblia. A lei do Senhor é perfeita. A lei do Senhor não há sombra de variações. A Bíblia diz que Jesus, quando veio, ele disse: olha, eu não vim abrogar a lei, eu não vim anular a lei, mas eu vim fazer cumprir a lei. Então, o Salmo 119 vai ter vários versículos, vai para mais de 60 versículos, eu não lembro aqui quantos, que falam sobre a excelência da lei do Senhor. E qual é o resultado? O Roboão ia bem, ia tudo tranquilo com o Roboão, mas aí o Roboão vacilou. Deixou a lei do Senhor. E quando se deixa a lei do Senhor, queridos, significa também deixar a presença de Deus. Significa também fazer o que é mal aos olhos do Senhor. Eu estou falando com você. O Espírito Santo está falando com você. Você que um dia foi cristão, foi crente, evangélico, cheio do Espírito Santo, reteté, espada de fogo, como costumo dizer aqui nas minhas lives, um dia o diabo deu alguma dica para você e você deixou a presença de Deus e parou de ler a Bíblia, parou de ir para a igreja e acabou abandonando as coisas de Deus. E você pode dizer para mim aí do outro lado, não é? Você pode dizer: não, pastor, engano seu. Eu continuo com Deus no meu coração. Deus me ama. Amém? Olha, o fato de Deus lhe amar não significa dizer que Ele não fique triste com você e que em algum momento você não faça o que desagrada a Deus. Amém? Aprenda essa. Você não perde a filiação, o termo de filiação com Deus. Amém? Ele continua sendo seu pai, mas você perde a comunhão. E quando eu e você perde a comunhão, a consequência de deixarmos ao Senhor é comermos bolotas de porco. É passarmos por necessidade, é sair por aí errante, batendo cabeça, entrando em caverna, entrando em buraco de tatu, como eu tenho brincado aqui de vez em quando. E qual é o resultado? O resultado é que não é nada bom, nem para você, nem para quem está ao seu redor. O que foi que aconteceu? A Bíblia diz, eu estou falando nem para quem está ao seu redor, porque está escrito. A Bíblia diz que ele deixou a lei do Senhor e com ele todo Israel. É comum muitos pais de família estar na presença de Deus. Ser chamado por Deus, confirmado por Deus, edificado por Deus, em algum momento dá ouvido à voz do capeta, não é? Do demônio. E qual é o resultado? O resultado, não só ele sai da presença de Deus, mas também a sua família, em muitos casos, sai também da presença de Deus. Eu conheço homens de Deus que eram homens de Deus e de repente saiu da presença de Deus e acabou também que seus filhos também saíram da presença de Deus. Isso não é bom. Qual é o resultado? Ele saiu da presença de Deus, fez o que era mal aos olhos do Senhor, mas aí ele não foi sozinho. Ele poderia ir sozinho, poderia quebrar a cara sozinho, tá bem? Porque Deus permite que quebre a cara. Saia por aí, né? Vai pagar o preço. Tem tudo dentro de casa do papai, mas lá fora só vai comer bolota de porco, vai pagar preço e pronto, e etc. Amém? E Deus continua sendo bom, Deus continua sendo Deus. Não reclame de Deus. Mas qual é o resultado? Além dele ir, ainda foi os outros. Além dele, é aquela história lá de Números, não é? De Datã, Abirá e Corá, que tão somente quando se levantaram contra o pastor. Falando pastor, eu queria falar algo com você.
a culpa nunca é da gente, sabia? Quando a gente deixa a lei do Senhor, quando a gente deixa a presença de Deus, quando a gente deixa a igreja, quando a gente para de ter comunhão. O termo é comunhão. Lá em Hebreus diz que é bom que a gente congregue. Amém? Então, quando a gente sai da presença de Deus, sai da igreja e deixa a lei do Senhor, a culpa nunca é da gente. A culpa é do pastor, sabia? Não, é culpa do pastor, é que o pastor era assim, é que a igreja era assado, é que eu não gostava de não sei o que lá, e eu não gostava disso, não gostava daquilo, e qual é o resultado? É que eu me afastei para não ter confusão. Querido, acorde para cuspir, querido. Acorde, crente. Acorde, desviado. Amém? Você não perdeu a paternidade, Deus continua sendo seu pai. Está na hora de voltar para casa. Duas casas. A casa de Deus e a sua própria casa. Porque às vezes você deixou a sua própria casa. E é comum quando deixamos a nossa própria casa, até nossos filhos deixar também. Então, receba essa palavra. Tome posse dessa mensagem. Amém, querido? Então, presta atenção. O Sisaque, quando deixa a lei do Senhor, quando ele deixa a presença de Deus, o que vai acontecer? Versículo 2, vai comigo lá. No ano 5º do rei Roboão, Sisaque, rei do Egito, subiu contra Jerusalém, porque tinha transgredido contra o Senhor. Quem foi que transgrediu contra o Senhor? Foi Sisaque ou foi Roboão? Quem foi que deixou a lei do Senhor? Foi Sisaque ou foi Roboão? Porque Sisaque não era crente, tá? Sisaque é rei do Egito, tá? Tá lá embaixo, viu? Tá lá embaixo, o Egito fica lá embaixo, Israel fica lá em cima. Foi exatamente Roboão, homem de Deus. E a Bíblia diz que subiu contra ele. Você não está entendendo? É mais ou menos assim. A Bíblia diz que o inimigo se levantou. Agora, Sisaque que reinava numa boa, Roboão que reinava numa boa, Roboão que estava tranquilo, agora vai ter problema, preocupação. Perdeu a paz. Agora ele tem um joanete, sei lá o nome, joanete, sei lá, um calo, tá bom? Que vai ficar ali perturbando a vida dele. Resultado, só que esse calo, só que esse problema, ele chama Sisaque, rei do Egito. E o cara não brinca de ser cão. O cara não brinca de ser Kaká. Kaká que eu estou falando, não é Kaká jogador de futebol, não. Kaká que eu estou falando, não é a pastora Kaká, não é mulher de Deus, cheia do Espírito Santo, que serve a Deus em Santa Luz e no Brasil, não. O Kaká é o capeta mesmo, o demônio mesmo. Ele vem para cima, ele se levanta e a tendência é vir para cima de você para destruir, para acabar com sua vida. Pastor, o senhor está inventando. Não, está aqui no versículo 2. Agora, por que o diabo se levantou? Por que o Sisaque se levantou? Que é um tipo de demônio aqui. É porque ele tinha, Roboão, transgredido a lei do Senhor, se levantado contra o Senhor. Pastor, eu nunca me levantei contra o Senhor, pastor, eu só deixei de ir para a igreja, eu só deixei de ser crente, amém? É que eu tinha uma namoradinha, tal, escondido da minha família, então eu trabalhava e de repente lá no caixa eu roubava, pegava uma coisinha ali, mas nunca deixei o Senhor não, sempre estive com o Senhor está no meu coração. Acorda, crente, acorda, irmão. Se você ainda não tem o Senhor, receba essa palavra. Você cheio do Senhor, não tem espaço para demônio agir na sua vida, não tem espaço para Jeza agir na sua vida. Então, presta atenção, quando ele deixa o Senhor, a Bíblia diz que tão somente o inimigo se levanta contra ele. E o que é que o inimigo vai fazer? Versículo 4, vou dar um pulinho aqui. Tomou a cidade fortificada que pertencia a Judá e veio a Jerusalém. O que foi que aconteceu? O capeta tomou a casa dele. O capeta tomou a nação dele. Amém? O inimigo veio e agiu. Resultado. A culpa é de Deus? Não. Está na permissão de Deus, viu? A Bíblia diz que tudo isso aqui está acontecendo porque ele deixou a lei do Senhor. E sabe o que é que diz a palavra de Deus? A palavra de Deus diz que você
tem que estar perto, grudado, agarrado em Deus. Aquela história de Jacó. Você lembra de Jacó, quando segurou o anjo? Você lembra de que Jacó ficou grudadão lá, agarrado, disse, olha, não vou sair daqui enquanto o Senhor não me tocar. Amém? Qual é o resultado? Enquanto Jacó, né, patriarca, filho de Isaac, cheio de Deus, está grudado, agarrado no anjo para ser abençoado, tu está deixando o Senhor, homem de Deus, mulher de Deus, acorda, não é bom negócio. Então, voltando aqui o versículo 5, diz assim, o versículo 4 diz, tomou a cidade fortificada que pertencia a Judá e veio a Jerusalém. Amém? Agora, quem está mandando agora é quem? O inimigo. O inimigo está agindo na casa do homem, agindo na casa de Roboão. Mas aí, meu irmão, quando o bicho apertou, quem é que aparece agora? Quem é que aparece? O profeta, o pastor, o homem de Deus, chamado Semaías. Amém? E ele vem a Roboão e aos príncipes de Judá, não é? Sabe quem é os príncipes de Judá? São os anciões ou os ministros de Roboão, tá? Os conselheiros de Roboão. Amém? E aquele que ele discordou, que ele foi tomar conselho com o jovem e não com a velha guarda. Não é? Resultado, e diz a palavra de Deus que veio aos príncipes, veio a Roboão por causa de Sisaque, que se ajuntaram em Jerusalém, e disse, quem foi que disse? Semaías, o pastor, o profeta, sabe, aquele que você não valoriza, aquele que você sai da igreja botando a culpa nele, aquele que você vai sempre ver defeito nele, porque você resolveu fazer dele uma estátua, você resolveu fazer dele um bezerro de ouro. Sabe, falando sobre isso, eu quero lhe trazer algo aqui da parte de Deus. Eu volto para cá para o texto rapidamente, para a mensagem não ficar muito longa. Geralmente nós temos a mania de criar deuses. É verdade, tem gente que cria Deus pastor. Sabe o que é Deus pastor? É que o pastor prega, o pastor cheio do Espírito Santo, o pastor poderoso na mensagem, e Deus usa meu pastor. Aí você faz o quê? Cola no pastor, vira sanguessuga do pastor, não vai para a igreja, aparece na igreja só quarta e domingo, porque seu pastor é poderoso e Deus usa, e porque aquela palavra é tremenda, mas fica praticamente 5 dias sem buscar ao Senhor. Quanto mais o pastor cheio de Deus, mais a tendência é de surgir na igreja crentes sanguessuga. Sanguessuga, é aquele. Pastor, ore por mim. Ah, pastor, eu quero que o senhor vá lá em casa para impor as mãos. Cara, você é cheio do Espírito Santo. O poder está em tuas mãos. Basta se converter desse caminho maluco aí, desse caminho doido que tu está andando. E busca o Senhor, anda na presença de Deus. A Bíblia diz, anda na presença de Deus e ser perfeito. Tu quer andar na presença de Deus e ser torto? Tu quer andar na presença de Deus e andar desviado? Tu quer andar na presença de Deus catando as irmãzinhas dentro da igreja? Tu quer andar na presença de Deus abandonando família? Tu quer andar na presença de Deus comendo água, tomando cachaça? Acorda! Aí qual é o resultado, amado, amada, que está nos assistindo agora? Qual é o resultado? O profeta veio. E agora, o profeta quando vem, é problema. É problema. É mais ou menos assim. Toda vez que Samuel aparecia, Saul tremia. É mais ou menos assim. Toda vez que Elias dava as caras, Acabe dizia, vem o perturbador de Israel. Agora o profeta está vindo aqui numa boa. E o profeta vai dizer para ele, no versículo 5, diz assim, assim diz o Senhor, vós me deixaste a mim, pelo que eu também vos deixei em poder de Sisaque. Deixou o Senhor, queridinha, queridinho. Era crente, queridinho, queridinha. Agora você está na mão do inimigo com autorização, assinado embaixo, com carta de envio pelo Senhor dos Exércitos. Jeová Shabaó, Senhor dos Exércitos é o seu nome. O Deus poderoso que tem o controle sobre você, que abre porta e fecha a porta e tem a chave de Davi, e a porta que ele abre ninguém pode fechar, e a porta que ele fecha ninguém pode abrir. Deus fechou a porta para o cara.
Amém? Porque com a permissão de Deus, a Bíblia diz que Deus entregou ele nas mãos do rei Sisaque. E tão somente eles acordaram para cuspir. Acordaram para reconhecer que estava indo no caminho errado. Toda vez que se deixa a presença de Deus, geralmente quebramos a cara. A Bíblia diz lá em Lucas que Judas se afastou e foi se enforcar. Amém? Talvez você está com a corda presa aqui, a corda está apertando na vida financeira, apertando na vida empresarial, apertando na saúde, amém? Apertando aqui na mente, anda doidão por aí. Sabe como é que é? Andar doidão dentro do mato, perdido. Aquela história de Saul, quando andava doidão, sem a presença de Deus. E tão somente porque você deixou a presença do Senhor. Então, toma cuidado, porque Deus pode dar uma autorização. Ah, mas Deus vai fazer isso, pastor? Ah, fez com Jó, né? Fez com Jó, que é melhor do que você. A Bíblia diz que Jó era íntegro, reto e temente a Deus. E quem foi que disse? Foi o próprio Deus. Foi Deus que disse que Jó era isso tudo. Mas aí um dia, o diabo estava lá de rodear a terra, de passear na terra, e deu uma encostadinha e pediu a permissão de Deus. Deus disse, olha, mexe nele em tudo, tira tudo. Né? Talvez Deus está tirando tudo. Talvez você está aí batendo a cabeça, só muralha, só parede, só problema, nada de porta aberta, porque saiu da presença do Senhor. Né? E Deus permite isso. Nesse caso aqui, Deus assinou embaixo, deu uma carta e disse, vai lá, faz o que te queres. Mas tem uma coisa, a Bíblia diz que eles reconheceram que estava ferrado, reconheceram que arranjaram problema. E o versículo 6 diz tão somente que então se humilharam os príncipes de Israel, o rei, e disseram, o Senhor é justo. Eu já sabia que o Senhor era justo. Eu creio também que você que está aí, sabia também que o Senhor é justo. Agora, a Bíblia diz que através do sangue derramado de Jesus, através da morte de Jesus na cruz do Calvário, Ele nos justificou. Ele nos comprou, Ele nos justificou e nos glorificou. Amém? 3 coisas, está escrito lá em Romanos. Amém, queridos? Então, qual é o resultado? O resultado é que tão somente você, como filho de Deus, né? Continua filho, está fora da casinha, mas continua filho. Você foi comprado, você foi justificado e você foi tão somente glorificado quando você sair dessa terra, que aí é o plano final, aí é escatológico, não vou entrar nesse ponto agora. Amém, querido? Então, eles descobriram algo que todos nós já sabemos. O Senhor é justo. A justiça está na mão de Deus. Ah, pastor, mas Deus também é amor, não é? E meu coração está com Deus. Epa. Deus não gosta desse negócio de frigorífico ou de abatedouro. Você não está entendendo, eu vou explicar. É assim, você chega no abatedor e você diz, olha, eu quero só coração, eu quero só coxa e quero só peito. 1 quilo de um, 1 quilo de outro, 1 quilo de outro. Não, Deus não trabalha dessa forma. Ou é ou não é. Ou Deus não só quer coração. Acorda, irmã, acorda, irmão. Deus quer coração, Deus quer alma, Deus quer espírito, Deus quer tudo. E Deus quer até o teu corpo, para morar dentro dele, para habitar dentro deles, para viver ali dentro dele. Se antes tu era cheio de Deus, se antes tu andava com Deus, e agora perdeu a presença de Deus, por quê? Perdeu a presença de Deus? Porque o Espírito Santo não habita em campo sujo, em corpo sujo, precisa se purificar. A palavra de Deus está lá em Tiago, capítulo 4, versículo 8, diz assim, chegai-vos para Deus, e Ele vos chegará para vós outros. Limpai as mãos, pecadores. Converta-se dos seus maus caminhos, dos seus pecados. Amém? Amém? Então, queridos, qual é o resultado? Eles disseram, o Senhor é justo. Eles se humilharam, só descobriram que o Senhor era justo depois que entrou no estreito de Jeová. Só descobriram que o Senhor era justo depois que passaram pelo ralo, pelo deserto, pela cova do leão, aí descobriram. Dos leões,
porque não era um só, era vários. Aí descobriram que o Senhor era justo. E vendo, pois, o Senhor, versículo 7, estou pregando na Bíblia, tá? Não estou inventando caraminholas aqui não. Vendo, pois, o Senhor que se humilharam, veio a palavra do Senhor a Semaías. Você já prestou atenção que Deus vê, Deus sabe de tudo e Deus pode tudo. E quando Deus percebe, quando Deus vê que em você tem um desejo de mudar e de voltar para a presença de Deus, você já prestou atenção que Deus lhe dá sempre uma segunda chance? E não é 70 vezes 7 chance, né? E o resultado, ele volta para o Senhor, vendo, pois, o Senhor que se humilharam, veio a palavra do Senhor a Roboão. Não foi a Roboão não, rapaz, acorda, presta atenção no texto, presta atenção no versículo 7. Veio ao profeta. A Bíblia diz em João, capítulo 9, versículo 31, que Deus não conversa, não fala com o pecador. Quando Deus fala é para poder agir mesmo, está entendendo? A Bíblia diz que Deus não ouve a pecadores. E, presta atenção, não fala não ouve a pecadores. Você vai ficar orando, clamando, as orações batem no teto, céu de bronze e volta, e cai de novo em cima de você. Não passa nem dessas nuvens aqui que fica o urubu, que você está vendo. E você que já andou de avião, ou não andou, eu quero lhe dizer que quando você anda de avião, você olha lá embaixo e vê esse céu aqui que você está vendo aqui. Lá embaixo, mas olha, bem embaixo mesmo. Amém? Então, as suas orações não vão ficar nem nesse céu. Vai ficar no teto da sua casa. Porque lá em Deuteronômio, capítulo 28, a palavra de Deus diz que se você não obedecer a Deus, o teto, os céus vai se tornar de bronze para você. Se for desobediente aos mandamentos do Senhor. Amém, queridinhos? Você está vendo assim, eu um pouco nervoso, um pouco agitado assim, é porque eu quero lhe ajudar. Amém? Quando eu vejo assim, os homens de Deus do passado, os profetas de Deus, não tinha negócio de ficar alisando, não, tratando bem, para não perder dízimo, para não perder oferta, para não dar beijo, para dar beijo, para dar carinho no discípulo desviado, não. Eles vinham com a palavra de Deus, assim diz o Senhor. E os caras tremiam, os caras entravam em pânico, em desespero. Vem problema, meu Deus, pronto, foi o que eu fiz. Amém? Por isso que eu falo assim com certa ênfase. Eu falo assim no poder de Deus. Amém? Porque a palavra não é minha. A boca não é minha, o corpo não é meu, tudo aqui é do Espírito Santo, a direção é do Senhor. Desculpa se você não está gostando, mas eu queria lhe dizer em nome de Jesus, Deus está querendo o melhor para você. E está usando esses lábios aqui, essa boca aqui, que não é minha também, que é do Espírito Santo, que mora dentro de mim, para falar com você. Então presta atenção, diz assim, vendo o Senhor que se humilharam, versículo 7, veio a palavra do Senhor a Semaías, ou seja, não veio a Sisaque, tá? Veio ao profeta, veio ao pastor, dizendo, não é? Dizendo, humilharam-se, não os destruirei. Quem está falando aqui é o Senhor. Antes, em breve, lhe darei socorro para que o meu furor não se derrame sobre Jerusalém por intermédio de Sisaque. Aqui o Senhor está dando uma segunda chance para o rei Roboão. Aqui o Senhor está dando uma segunda chance para você, que deixou o Senhor, que se desviou do caminho de Deus, e não só você, e junto com você, talvez foi uma filha, talvez foi um filho, talvez foi uma esposa, junto com você, e está no buraco. Amém? Está no rabo do tatu. Amém, queridos? Então, volta para o Senhor, homem de Deus. Acorda. Qual é a palavra de Deus? Dizendo, humilharam-se, por isso não destruirei. Amém? Antes vou lhe trazer socorro. A Bíblia diz que o nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. O meu socorro e o seu socorro vem de Deus. Amém? A Bíblia tem um termo que chama clamar. Clamar significa pedir socorro. Clama daí. Se ajoelha, se humilha na presença de Deus. A Bíblia diz, humilhai-vos na presença do Senhor, para que no tempo certo, na hora certa, o Senhor vos exalte. Talvez você andou muito exaltado, tipo Roboão. Talvez você vem de uma família crente, cristão, evangélico, como Roboão era. Roboão era cheio de Deus, seu pai tinha acabado de construir, ou tinha construído a casa de Deus, né? O templo. Você sabe que Deus não habita em templo feito por mão de homens, né? Eu estou falando assim, ó. A casa de Deus estava bem, neto de Davi, né? Futuramente descendente do profeta que havia de vir.
o eterno Jesus Cristo, através de Ruth, não é? Através de Jessé, essa história toda que vocês sabem. Então presta atenção, querido, mesmo você que ainda não conhece o Senhor, a humilhação e a humildade, descer do salto, não sei se é do César Castelhano, que tem uma frase que diz assim: quando você subir um degrau na unção, desça 2 na humildade, desça, é tempo de descer, é tempo de se converter dos maus caminhos, é tempo de saber que longe do Senhor não vai dar certo, é só problema, querido. Amém, amados? Amém, queridos? Então presta atenção, Deus vê a sua humilhação, Deus viu que eles se humilharam e Deus veio em seu socorro e apagou o seu furor. Amém? E futuramente eu vou falar sobre o cálice da ira de Deus. Aqui o furor de Deus, meu irmão, ai daquele que cair na mão de um Deus irado. Ai daquele, sabe como é que é? A maioria dos homens e mulheres de Deus que deixaram o Senhor, ou que ainda não conhecem o Senhor, estão pendurados assim, ó, com uma teia de aranha. Sabe como é que é? Ó, o inferno está lá, ó, lambendo, né? Com as chamas de fogo lambendo, querendo, ó, pegar. As faíscas estão tocando. Ui, as faíscas. E ele segurado apenas numa teiazinha de aranha. A qualquer momento, sem Deus, vai cair. A qualquer momento, vai virar churrasquinho. Não vou dizer que é de gato, porque eu tenho um grande respeito por gato, tá? E crente desviado não pode ser comparado com gato, porque ele já conhece o Senhor e deixou a lei do Senhor. Amém? Então, toma cuidado. Volta para o Senhor. Aproveita para dar continuidade. O Pai está com os braços abertos para te esperar. Não fica criticando o pastor, não fica criticando a igreja. Teu problema é o quê? Dinheiro, porque o pastor é rico, porque o pastor pede dinheiro. Deus não está preocupado com dinheiro. Deus não está preocupado com o pastor que pede dinheiro. Deus está preocupado com salvação. Quando você morre, não leva dinheiro. Acorda. Amém? Então presta atenção, só para a gente terminar aqui. Presta atenção. Aí o Senhor disse: antes, em breve vou entrar com o meu socorro, para que o furor não se derrame sobre ele por intermédio de Sisaque, que Deus está usando para oprimir, não é? Eu não sei qual é o Sisaque da sua vida. Eu não sei quem está se levantando. Agora é muito importante o versículo 8. Eu já estou terminando. Muito importante. Diz a palavra de Deus. O Senhor diz assim: muito em breve darei socorro para que o meu furor não se derrame sobre Jerusalém, por intermédio de Sisaque. Porém, serão seus servos, para que conheçam a diferença entre a minha servidão e a servidão do rei da terra. Sabe o que significa isso aqui? Significa dizer o seguinte, que Deus perdoou o pecado, mas vai pagar o preço. As consequências do pecado existem. Deu para entender? Eu tenho aprendido naquela história de Davi, que Deus perdoa o pecado, mas vem as consequências. Pastor, qual é o texto? 1 Crônica, capítulo 21, tá bom? Futuramente a gente vai falar sobre isso. Davi fez o censo, tal, aí diz lá no 21, capítulo 21 de 1 Crônica, que o diabo usou Davi. Outra em Reis, ou em Samuel, lá em 2 Samuel, vai dizer que foi Deus que incitou, não é? Davi a fazer o censo e depois ele acabou pagando o preço. Aí Deus mandou escolhe aqui 3 coisas, ele disse: caiu na mão de Deus, mas não caiu na mão dos homens, não é verdade? Ou seja, ele ficou com medo, ficou preocupado, orou ao Senhor e Deus veio com a sua mão. Mas qual é o resultado? O resultado é que tão somente ele teve o perdão do seu pecado, mas tem as consequências. A Bíblia diz que, porém, serão servos, serão seus servos. Servos de quem? De Sisaque, né? Aquele patrão assim, né? Não tenho tempo para ir para a igreja. Desculpa, eu vou falando uma coisa aqui, vai um motor aqui. Mas, às vezes você tem um patrão que é mau. Às vezes você tem um patrão que é um faraó. É um Sisaque da vida. Sabe como é que é? Nabucodonosor. Amém? Um rei sírio da Pérsia, né? Às vezes você nem sabe, mas Deus permite que esse homem ou essa mulher que está sobre governo, sobre você, numa empresa, num trabalho, em algum lugar, Deus permite que eles apertem você. Sabe por quê? Para você entender, não é? Que servir a Deus é bem melhor. Andar nos caminhos do Senhor é bem melhor. A palavra de Deus diz lá em Eclesiástico, depois você vai procurar lá, tá? Não vou dizer o versículo não, que eu esqueço. A palavra de Deus diz lá em Eclesiástico
que ao homem ímpio, ao pecador, ao filho de Belial, ao homem que não aceitou Jesus, Deus deu trabalho para afligir, né? Não tem tempo para ir para a igreja, não tem tempo para ouvir a palavra de Deus, não tem tempo para ir para ler a Bíblia, não tem tempo para nada. Estou falando por de dentro e por de fora aqui, tá? Estou falando para quem é da casinha e quem está fora da casinha, tá bom? Então, qual é a ideia? Deus permite que um faraó da vida, que um Sisaque da vida, que o Nabucodonosor, que um rei da Pérsia, Ciro, que a Bíblia diz que, lá em Isaías, que Ciro é ungido do Senhor, tá? Não reclama não, vai falar com Deus. Resultado, porque deixou a presença do Senhor. E Deus permite que você sirva a Ele, porque você não quer servir na igreja, não quer servir ao pastor, não quer servir a Deus, não é? Através do pastor, através da igreja. E qual é o resultado? Aí Deus permite que você fique feito um doido, correndo para lá e para cá, resolvendo uma coisa e outra coisa. Junta dinheiro, acaba dinheiro. Ganha dinheiro e perde dinheiro. E coisa de dinheiro, daqui a pouco está quebrado. O pouco com Deus é muito. O muito sem Deus não é nada. Está escrito aonde, pastor? Não está escrito não, é minha mãe que fala, mas tem texto em Provérbios que vai dizer que é quase a mesma coisa. Amém? Glórias a Deus. Paulo acho que falou lá em Coríntios na questão das ofertas. Amém? Quem semeia pouco, pouco também ceifará. Quem semeia muito, com abundância vai ceifar. Amém? Então, presta atenção. Eles não quiseram servir a Deus, andaram fora do caminho do Senhor, se afastaram do Senhor, aí agora está servindo a Sisaque. Vai passar por essa servidão de Sisaque. Amém? E serviu, passou pelo aperto, passou pelo estreito, e o versículo 12 que fecha a mensagem diz assim: tendo-se humilhado, apartou-se dele a ira do Senhor, para que não destruísse de todo, porque em Judá ainda havia alguma coisa boa, ou boa coisa. Amém? É assim, Deus permite algumas situações, Deus permite alguns estreitos, alguns apertos, todas as vezes que a gente, eu e você, nós, né, insiste em deixar Deus em segundo plano. Não deixa Deus em segundo plano. Lê a Bíblia, ora mais, jejua mais, busca mais o Senhor. Amém? A Bíblia diz assim, a semana tem 168 horas. Se eu estiver errado, depois o matemático me pega. 168 horas. Quantas horas você tem dado para Deus? Quantas horas você tem dado para o Senhor? Quantas horas você tem separado para ler a Bíblia? Quantas horas você tem separado para dialogar dentro da sua casa, ficar com sua família? Amém? Queridos, eu sou pastor de 3 ministérios. Ministérios poderosos, riquíssimos, extraordinários, maravilhosos. Quer saber qual? Igreja Batista Adoradores de Deus, 1. A minha mãe de 80 anos que eu cuido até hoje, 2. E a minha família que está lá em Salvador, 3. Corro para lá e para cá, mas não deixo ninguém. Agora tem uma coisa, Deus em primeiro lugar. Tem uma coisa, Deus em primeiro lugar. Tem outra coisa, Deus em primeiro lugar. Tem outra coisa que você precisa saber, Deus em primeiro lugar. Mateus 6,33, reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Amém, amados? Deus abençoe grandemente e poderosamente. Então, a Bíblia diz que eles se humilharam, não é? Ou seja, depois que veio ali o patrão ruim, não é? O governante ali na sua cidade, dando ordem, o diabo agindo dentro do seu lar, aqui o versículo 12 está falando disso. Depois que eles se humilharam, aí o que foi que aconteceu? Diz a palavra de Deus que Deus perdoou o seu pecado, passou pelo processo das consequências, porque ainda havia alguma coisa nele. Claro que havia alguma coisa nele. Ele vinha de uma geração, ele vinha de uma descendência abençoada que Deus tinha feito promessas. Deus tem promessa na sua vida. E as promessas de Deus não joga fora, não. A Bíblia diz que as promessas, que as bênçãos de Deus vão te alcançar. As bênçãos de Deus vão correr atrás de você. Mas quando você corre para longe de Deus, a tendência é as bênçãos não querer nem saber de você. As bênçãos até se esforça querendo ir atrás de você, querendo ir ao seu encontro, mas não vai, porque Deus não permite, porque você não está capacitado e não está dentro da legalidade do reino de Deus para tomar posse das bênçãos de Deus e para as bênçãos te alcançarem. Amém, amados? Essa é uma palavra para você e eu espero que você tão somente muda a história, muda o caminho. Amém? Eu sei o que é que está cheio de Deus e sei o que está vazio de Deus. Eu estou falando do Espírito Santo.
Então encha do Espírito Santo. Amém? Não se embriague com vinho onde há contendas, mas seja cheio do Espírito Santo do Senhor. Vamos orar? Vamos orar? Estenda as mãos assim. Soberano Deus e eterno Pai, Senhor, nós estamos aqui na Tua presença para Te agradecer, Pai. Te agradecer por essa palavra, Te agradecer pela ministração dessa mensagem. Senhor, que quem ouvir esse vídeo, aonde estiver, que o Espírito Santo de Deus toque, abra o coração e entre com a palavra, que essa palavra seja uma espada de dois gumes, tira dela todo o resquício humano e que ela seja uma palavra rema, vinda do Espírito e uma palavra da Bá, uma palavra para ser praticada, para ser mudada, para ser transformada. Deus, obrigado por mais um vídeo, obrigado por essa palavra em nome de Jesus e que Deus continue nos abençoando. Tá bom? Não esquece. Essa é a palavra de Deus para a sua vida. Deus te abençoe. Não esquece. Vai lá no nosso canal. #Voltando para Casa, Pastor Jorge, tudo junto, em minúsculo. E clica gostei, se gostar, né? Não sei se você vai gostar. Se não gostou, não é de Deus, tá? Clica no gostei. E também clica lá no sininho, compartilha, eu creio que você vai ser um instrumento de Deus para evangelizar nesse tempo de adversidade, tá bom? Jesus abençoe grandemente, paz do Senhor.